Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta extremamente importante. Afinal de contas, o Paraná Clube já entra pressionado para o jogo de quinta-feira contra o Operário? É o que eu vou responder no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Estamos muito próximos da meta de 2.800 inscritos. A última vez em que eu atualizei, o canal precisava de apenas 5 inscritos para alcançar essa meta. Então se você é uma dessas 5 pessoas que ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, é 100% de graça, você não vai pagar absolutamente nada, além, claro, de ajudar o canal a bater essa meta importante e, claro, também me dá uma moral gigantesca para continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Então, por favor, se inscreva e também deixa seu like e os seus comentários, isso é extremamente importante, eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, respondendo a pergunta título do vídeo, tá? Já vou ser direto e reto aqui, tá? Afinal de contas, o Paraná já entra pressionado para o jogo contra o Operário na quinta-feira? Na minha humilde opinião, a resposta é sim. O Paraná já entra pressionado logo na segunda rodada do Campeonato Paranaense. E eu vou explicar o porquê. O primeiro ponto, são 11 rodadas da primeira fase, tá? A primeira fase tem 11 rodadas. A primeira já foi disputada no último fim de semana. Ou seja, tem mais 10 rodadas para o fim da primeira fase. Ou seja, é um campeonato de tiro curto. É um campeonato de tiro curto. Ou seja, se você for esperar que o Paraná comece a pontuar só lá na quinta, na sexta rodada, aí fica extremamente complicado. Para um time que precisa desesperadamente voltar a ter calendário nacional, você começar a pontuar somente lá na quinta, sexta rodada, isso daí é preocupante. Até porque se isso acontecer, a gente vai ter que ficar novamente ali com a calculadora na mão, fazendo contas, o que o Paraná precisa fazer, torcer para rival, torcer para adversários, ficar dependendo de outros resultados, contar com a sorte, enfim. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, se o Paraná quiser a vaga para a Série D, precisa começar a pontuar imediatamente. Isso porque deixou pelo menos um ponto pelo caminho no jogo contra o Atlético. Se o Paraná tivesse pelo menos pontuado, tivesse feito pelo menos um ponto no Clássico, talvez o Paraná fosse até mais tranquilo para o jogo de quinta-feira. Mas como perdeu, o Paraná precisa dos 3 pontos. O Paraná precisa reagir imediatamente. O Paraná precisa se recuperar imediatamente. Então, o campeonato é um campeonato curto, é de tiro curto, não pode vacilar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Paraná vai fazer 2 jogos em sequência na Vila Capanema. O primeiro contra o Operário, um jogo complicado, um jogo difícil, um jogo contra uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro, um time que começou bem o Campeonato Paranaense. E o segundo jogo é contra o Andraus, que com todo respeito, com todo carinho, sem querer subestimar o adversário, longe de mim querer fazer isso, tá? Subestimar o adversário e tudo mais, longe de mim, mas é 3 pontos que é inegociável. Ou melhor dizendo, são 6 pontos inegociáveis. 6 pontos inegociáveis. Quem acompanha aqui o canal há muito mais tempo sabe muito bem que desde o ano passado eu venho falando isso. Antes mesmo da estreia do Paraná na segundona, eu já havia falado a respeito disso. De que o Paraná não poderia perder pontos jogando em casa. O Paraná não podia dar esse luxo de perder pontos jogando em casa. Porque senão teria que recuperá-los fora de casa. E fora de casa é extremamente complicado. E aconteceu exatamente o que eu falei. O Paraná fez
100% de aproveitamento em casa e fora de casa não venceu um jogo sequer. Teve ali os seus empates e tudo mais, só que se o Paraná não tivesse feito a campanha em casa, se o Paraná não tivesse feito os 100% de aproveitamento jogando como mandante, esses empates aí que o Paraná conseguiu fora de casa, não teria sido suficiente para classificar o time para a semifinal. Porque em um determinado momento, isso pouquíssima gente lembra, em determinado momento, o Paraná ficou ameaçado de sair do G4. Sim, o Paraná ficou ameaçado. Naqueles 2 empates seguidos que o Paraná teve contra o Foz e contra o Iguaçu, o Paraná ficou 1 ponto apenas à frente do 5º colocado. E o Paraná só conseguiu se manter no G4 graças à vitória em casa. Graças às vitórias em casa. E isso precisa se repetir na primeira divisão do estadual. E precisa começar agora. Contra o Operário e contra o Andraus. Isso porque o Paraná, depois disso, vai fazer 2 jogos fora de casa. O primeiro contra o Azures, um time que surpreendeu na primeira rodada, né, vencendo o Rio Branco lá em Paranaguá. E o segundo, o Londrina, que é sempre muito complicado, né? Vencer o Londrina lá no Estádio do Café, né? É sempre complicado jogar contra o Londrina lá na casa dos caras. Então, se o Paraná quiser uma classificação tranquila para a Série D, tem que vencer todos os jogos como mandante e pontuar fora. A primeira oportunidade já passou, não conseguiu pontuar. Ah, contra o Atlético, é a primeira rodada e tudo mais, o time ainda está se entrosando, beleza. Só que agora não tem mais desculpa. Agora não tem mais desculpa. O Paraná vai jogar em gramado sintético somente contra o Rio Branco. Só contra o Rio Branco, que está bem longe, né? O jogo contra o Rio Branco será daqui 6 rodadas. Que o Paraná vai jogar contra o Rio Branco lá em Paranaguá, gramado sintético. Então só daqui a 6 rodadas. No mais, o Paraná vai jogar em gramado natural. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Então o Paraná precisa pontuar imediatamente. Por isso que, na minha opinião, na minha avaliação, o Paraná já entra pressionado para esse jogo contra o Operário. Virou um jogo importantíssimo. Um jogo em que o Paraná não pode nem sequer empatar. O Paraná não pode considerar um empate um bom resultado. Com todo respeito ao Operário e mais respeito ainda contra o Andraus. Mas falando do Operário, não pode garantir que um empate é bom resultado. Porque não é. Então, gente, é o que eu falo. Minha opinião, tá? Minha opinião. Você pode discordar, né? Você pode falar, não, ainda é início, né? Não, ainda temos que esperar. Você pode ter esse pensamento. Eu entendo, eu respeito. Só que, como eu falei, gente, na minha avaliação, já precisa pontuar imediatamente. Para não ter que ficar fazendo falta lá na frente. Para lá na frente, a gente chegar e falar, não, Paraná vai se classificar para a Série D. Tá muito perto. Vai se classificar com folga. E não fazendo ali conta e torcer para rival, torcer para adversário, ficar com a calculadora ali, somando pontos e ficar se lamentando, né? Ficar se lamentando aí pelos pontos perdidos no início do campeonato. Porque pontos perdidos no início do campeonato, lá na frente, vai fazer falta. E aí, não adianta chorar, não adianta ficar lamentando. Então o Paraná já entra pressionado para esse jogo contra o Operário, precisa fazer o resultado, a torcida vai empurrar, a torcida vai estar presente, a torcida vai cantar os 90 minutos, vai empurrar, vai incentivar, mas o elenco precisa fazer a sua parte. Eu sei que o calendário não foi muito bom, né, do Paraná, pelo menos nesse início aí, para encarar Atlético Paranaense e Operário logo de cara, mas é o Paraná Clube. É o Paraná Clube. E para um clube que tem objetivos, não pode ficar escolhendo adversários.
Não pode ficar escolhendo a sequência dos adversários. Quem vier tem que ir para cima. E quem vier encarar o Paraná na Vila Capanema, o Paraná precisa ir lá e vencer, seja ele quem for. E vencer de qualquer maneira. Seja de 6-0, não importa. Sofrido, um gol ali aos 50 do segundo tempo, não interessa. Precisa vencer. Precisa fazer valer a sua força na Vila. Vamos ver aí como que vai ser o comportamento do Paraná diante do Operário. Enfim, essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião. Torcedor paranista, torcedora paranista, você concorda que o Paraná já entra pressionado para esse jogo contra o Operário? Ou você ainda está tranquilo? Ou você acha que está tudo dentro dos conformes e que o Paraná tem que pontuar só mais para frente? Escreva tudo aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!